Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, ao nosso Pode Verbar. E hoje o nosso assunto é sobre junho vermelho e junho laranja. Estamos falando sobre doação de sangue e a conscientização da anemia e também da leucemia. Para começarmos hoje o nosso bate-papo, temos aqui 3 pessoas importantes demais. Temos o Daniel. Daniel, gostaria que você se apresentasse. Olá, boa tarde. Queria agradecer, a oportunidade, de estar aqui com vocês, pessoas especiais, falando sobre um motivo especial, que é a doação de sangue. Eu sou biólogo, sou pós-graduado em hematologia, microbiologia, análise clínica e imunologia. Trabalho no campo da hemoterapia há quase 20 anos. Uau! Mais ou menos por aí. Muito bom. Temos também aqui a Raquel. Raquel tem um testemunho muito importante que vocês vão ouvir ao longo desse podcast. Pode se apresentar, Raquel? Me chamo Raquel e eu venho aqui com muita alegria trazer aqui a experiência e uma importância sobre a doação da medula, que foi vivenciado por mim, com minha irmã, e algo assim muito especial. Muito obrigada. Excelente. Temos também a Flávia, e a Flávia também tem um breve relato, do quanto ela foi beneficiada, e ela vai se apresentar agora. Olá, meu nome é Flávia, e estou muito grata de estar participando dessa oportunidade. Eu recebi doação de sangue durante um período muito importante da minha vida, que foi a gestação. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa experiência. Então, queridos, nós temos 2 assuntos importantes demais. E para começar esse nosso bate-papo, eu queria só pontuar alguma coisa. É muito importante a doação, esse ato de amor, esse ato altruísta. Nós podemos ter doação de muitas coisas, e não menos ou mais relevante. Podemos doar alimentos, podemos doar roupa, podemos doar o nosso tempo. Mas quando a gente fala da doação de sangue e da doação de órgão, nós estamos falando de doar vida, é dar a oportunidade de alguém viver. E isso é fantástico, Nós já tivemos essa oportunidade, de ter comunhão com pessoas, tanto que receberam, como a Flávia, como que doaram, como a Raquel. E realmente isso alterou vidas. Então, nós vamos começar com o Daniel, para ele nos trazer um pano de fundo a respeito do outro lado, do lado de alguém que trabalha com isso, de alguém que estudou para isso. Então, eu vou começar com o Daniel e queria, o nosso ponto de partida é o nosso ponto principal. Daniel, como ocorre essa captação para a doação? Então, a captação ela é feita através de campanhas, O Ministério da Saúde, ele, através de campanhas educativas, ele faz essa conscientização dentro da população, Então, é importante que os hemocentros, eles fazem isso muito bem, fazem campanhas, estratégia de marketing, através de campanhas realmente, rádio, televisão, hoje em dia a internet, É um instrumento muito importante dentro desse contexto, que é a campanha. E essa campanha ela é feita de forma muito delicada, Você imagina que às vezes a pessoa está dentro de um hospital precisando de sangue e que ela precisa, que um parente dela está precisando de sangue, Se os bancos, na verdade, hemocentros, eles tivessem, essa capacidade, uma quantidade de sangue suficiente para atender toda a população, essa cultura da campanha fosse mais forte no nosso país, nós não teríamos tanto problema com relação, a essa demanda. Mas o que a gente percebe é que boa parte da população ainda faz aquela doação que seria aquela doação para reposição de estoque, Certo. Que não seria a doação mais adequada. Ou porque tem algum parente Ou porque com tem algum necessidade. parente. A gente hoje tem uma estimativa no estado do Rio de Janeiro que a gente tem de 1,4 a 1,7, 1,8% da população efetivamente que doa sangue. O ideal seria até 3% da população que nós conseguiríamos suprir, toda essa demanda. Mas eu acredito que
iniciativas como essa, né, de vocês, eu acho que elas são importantes, né? Porque normalmente quando a pessoa vai doar a primeira vez, justamente para repor um estoque, ela perde aquele medo da doação. E aí ela passa a doar de forma mais efetiva. Entendi. Aproveitando esse parênteses aí que você trouxe, você consegue, porque você está do outro lado, Sim. você conseguiria nos esclarecer para todo mundo que está nos ouvindo e vendo, o que acontece na cabeça da população? Por que esse medo da doação? Por que essa ausência de estar nos lugares captadores? Só vai mesmo quando sofre na pele. Existem alguns mitos, né, com relação à doação de sangue, né? Algumas pessoas ainda têm aquela... na década de 80, nós tivemos um período muito conturbado com relação à doação de sangue, né? Enfim, o surgimento do HIV, né? E assim, a gente, por incrível que pareça, tem gente que acha que vai se contaminar doando sangue, né? Por incrível que pareça, isso acontece. Então, seria, na verdade, uma falta de esclarecimento. Uma falta de esclarecimento, e eu acredito que está bem dentro daquilo mesmo, né? O medo. Eu acho que essas campanhas, assim como essa iniciativa, né, que vocês estão tendo aqui, da gente ter esse bate-papo, e a internet, ela tem um alcance muito grande hoje. Então as pessoas, elas começam a quebrar barreiras com relação à doação. Então a doação, ela não vai deixar teu sangue nem mais fino, nem mais grosso, você não vai pegar nenhuma doença. Uma vez que você doa, o seu sangue, ele vai ser reconstituído muito rapidamente. Então, assim, a doação realmente, dentro daquilo que a gente fala de campanha, tem que ser uma doação altruísta e com amor. Nada daquilo que a gente faz forçado, né? É uma coisa boa, né? Né? E é isso. Eu acredito que seja realmente essa conscientização que ele está salvando uma vida. Sim, verdade. Ainda que ele não encontre com essa pessoa no dia seguinte, ainda que não seja alguém do seu contato, seu amigo, da sua rede, ele salvou uma pessoa, né? E quem já doou, desculpa, mas quem já doou tem uma sensação maravilhosa depois que doa sangue. É uma sensação incrível. Quem doou sabe o que eu tô falando. E realmente é uma sensação maravilhosa. Eu sou doadora voluntária desde que a minha mãe faleceu, e começou por uma necessidade, né? De eu abastecer onde ela estava internada. Mas a partir daí eu me tornei doadora voluntária e dou com frequência. E o que me moveu, não é, a manter isso, né? Eu poderia ter doado só naquela época e não doar mais, mas o que me manteve percorrendo esse caminho foi justamente participar daquele ambiente hospitalar de morte. Sim. E aí eu entendi que eu poderia fazer diferença na vida de alguém, trazendo vida daquele lugar de morte. E isso... Claro que todas as vezes que a gente faz uma coisa boa, a gente se sente bem, né? Sim, verdade. O fazer o bem faz bem. Sim, então, acho que esse ponto é muito importante. Sim. Assim, tecnicamente, né? Aproveitando todo o seu conhecimento, esclarece pra gente quem pode doar e quem não pode doar. Então, vamos lá. A legislação, ela teve uma mudança, né, há pouco tempo. Eu digo que há pouco tempo porque esse negócio da pandemia parece que o tempo passou voando, né? Então a legislação, ela teve uma mudança, né? E hoje você pode doar a partir dos 16 anos, entre 16 e 18 anos, com autorização do responsável, né? Ele vai ser responsável. E a idade aumentou, né? Até 69 anos. Maravilha. Então você tem entre 16 e 69 anos. Antes era 50 e alguma coisa, não é? 60, eu acho. Era 60 anos, se eu não me engano. É porque a legislação vai mudando. Então a gente, hoje em dia, tem essa mudança dentro da legislação e que te permite, só para né? gravar aí nas pessoas. Lógico, mas tem que ter. A partir de 16, o máximo 69 anos, estando em boa saúde. Tá? Então, assim, lógico que quando você chega no... A ideia de você doar, eu acho que é tão importante quanto você doar o ato da doação. Então, só o fato daquela pessoa, eu tenho mais de 65, será que eu estou em boas condições de saúde? Quem vai fazer essa avaliação é o médico. Certo. Então, dentro da coleta, né, dentro do posto de coleta, existe um médico especializado, onde que ele vai fazer parte daquela triagem. Então, se a pessoa estiver em boa saúde, pesar mais de 50 quilos, né? Ela tiver boa saúde, vai ser verificado lá os níveis de hemoglobina. E aí, a pessoa, se ela estiver apta, ela vai poder fazer a doação. Ok. E quem não pode doar? Então, vamos lá. Quem não pode doar?
Pessoas que têm doenças autoimunes, elas não podem doar. Pessoas, né, que já assim, porque existe a doação, a inaptidão temporária e inaptidão Sim, permanente. eu já tive inaptidão temporária porque eu fui doar e nos dias anteriores eu estava com alergia e tomei um remédio e Sim, não pude então você doar. tomou um antistamínico ou alguma coisa Exatamente, desse tipo. Então, pessoas, por exemplo, uma pessoa que tem um processo, está em processo alérgico, ela não pode, realmente, não foi o seu caso, né? Foi o seu caso. Pessoas que têm doença autoimune, então essas pessoas não podem doar, Aí né? essas E não aí são não temporárias, são essas permanentes, né? permanentes. Pessoas que já tiveram câncer, né? Dependendo do tipo de câncer, tem um tipo de câncer ou outro, né? Que a legislação acho que tem uma brechinha ali, mas na maioria das vezes não podem doar, se tornam doadores inaptos, né? Dentro da triagem de doadores existe, né? Por que eu falo que a triagem é muito importante? Eu costumo falar. Porque a triagem é onde que você vai ter, né, aquele campo limite até a parte científica, até a parte técnica. Porque a partir do momento que aquela pessoa ela toma a iniciativa de ir a um hemocentro, se a gente for falar aqui quem pode, quem não pode, abre um leque, né? Você vai falar quem pode, quem não pode, e aí a gente vai Às ficar... vezes a gente vai perder quem pode só porque achou que exatamente, não pode. Eu concordo. Então, o ideal é o quê? A pessoa ir no centro, né, de doação e, no momento da triagem, ela ser aquela pessoa mais sincera possível. Isso. Como eu falei anteriormente, a doação ela tem que ser com amor. E quem doa, ela tem que ser sincera dentro daquele presente que ela está dando. Eu não posso dar um presente que pode vir a prejudicar a vida de uma pessoa. Claro. Então, na triagem, é feita toda uma abordagem, todo o cuidado com um profissional especialista, e aí existem as questões da inaptidão e da aptidão para poder fazer a doação. Certo. Muito bom. Agora, vou passar para a Raquel, mas antes gostaria de fazer uma pergunta que é uma lenda, não é? Que você certamente vai poder nos esclarecer. Quem doa sangue fica com menos sangue? Então, como eu falei anteriormente... Porque eu ouço muito isso, não, mas aí eu vou doar sangue, como vai ser? Eu vou ficar anêmico? Então, o nosso sistema, né, produção de células, né, vamos colocar assim para a gente não entrar dentro da linguagem tão técnica, né, porque em algum momento eu vou ter que falar de uma forma técnica, mas aí eu peço até desculpa. Okay. Mas assim, o nosso corpo ele é muito inteligente. Então, a partir do momento que você, né, retirar uma certa quantidade de sangue, né, 450, 500 ml, a recomposição é feita muito rápido, tá? E aí tem alguns pontos, né? Porque tem pessoas que doam hemácia, mas aí tem doador de plaqueta. Por incrível que pareça, quem doa plaqueta, ela pode doar a cada 15 dias. Uau! O corpo se recupera muito rápido, tá? Então, assim, hoje em dia a gente tem uma necessidade muito grande. A gente, quando fala de bolsa de sangue, né? Na linguagem mais técnica, hemocomponente, a gente generaliza muito, né? Imaginar o sangue vermelho é o sangue. Mas tem outros hemocomponentes, né? Que mais à frente a gente pode entrar nesse assunto, e que eles têm uma necessidade até uma importância, assim, não vou falar assim, mais relevante, mas dentro das doenças, né? Dentro das patologias que acometem essas pessoas que precisam de sangue, tem uma criticidade maior. Ok, entendi. Agora, vamos ouvir um pouquinho a Raquel, não é? A Raquel, ela foi doadora de medula para uma pessoa da família dela, e é até engraçado, né? Porque ela foi compatível e naturalmente não seria compatível, né? Mas graças a Deus ela pôde trazer vida para essa pessoa com a doação de medula. Eu queria, Raquel, que você contasse um pouquinho a sua história. Sim, obrigada pela oportunidade. Então, a história começou em 2018. A minha irmã, ela no período descobriu que estava gestante. É bom colocar que, na verdade, ela não é irmã de pai. Isso. E mãe. Nós somos irmãs só do mesmo pai, não da mesma mãe. Então, aí já tinha uma diferença. E ela descobriu que estava gestante e começou a sentir alguns nódulos. Sim. E aí, até então, teve um diagnóstico errado, porque tratou como cachumba. E aí, depois de um tempo, foi descobrir que era linfoma não Hodgkin. Sim. Aí ela iniciou o tratamento, foi bem demorado, e até ela chegou a fazer o autólogo. Certo. Que é aquele que faz a doação da medula dela mesma para ela.
e vários processos de tratamento, químio, rádio. E a neném nasceu, teve que fazer a cesárea antes, nasceu, tá bem. Esse detalhe é importante, ela estava grávida. Nasceu bem. E aí, até então, o médico falou, já tentamos todas as possibilidades, mas a gente estava firme em fé. A igreja pegou junto com a gente em oração. E a gente foi muito bem assistida pela Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, que é onde eu estou. E a minha irmã, ela ainda estava caminhando assim, né? Não tão firme na fé. E nesse período, aí veio pandemia, e ela se tratando no período de pandemia, aí entra o receio de ir para um ambiente de risco. E lá o médico falou assim, a gente vai tentar agora a doação de medula. E aí foi captar. Ela já tinha feito o autólogo. Sim, mas teve rejeição. Aí foi captar. Nessa de captar, buscou entre eu e mais 2 irmãs. No total, nós somos 4. E o meu deu 50% positivo. Para honra e glória do Senhor. Porque assim, para muitos, até o médico se surpreendeu, porque nós não somos irmãs do mesmo pai e mesma mãe. Então havia uma grande diferença. E aí, o médico marcou para que a gente fizesse, ainda houve alguns empecilhos nesse período, algumas intercorrências, porque ela depois teve mais uma recidiva, e houve algumas impossibilidades, né, humanas, porque até então eu tinha um histórico de diabetes. Só que eu, em todo o tempo, desde que eu conheci o Senhor, e foi me apresentado um Deus que cura, eu tinha tomado posse de cura da diabetes. Então, eu tive filhos, eu não tive nenhum outro problema. E aí, quando fez o teste, deu que eu poderia ser a doadora para ela. Fizemos a transfusão, que eles falam, né? O transplante, e depois a infusão. No dia seguinte, logo faz a infusão para ela. A sua medula, você doou de que maneira? Você fez a punção óssea? Não foi punção, máquina? Foi a férise. A férise, Foi a férise. E levou 4 horas. Certo. No período lá. Não precisou tomar anestesia, nada disso. No dia seguinte, aí eu fiquei 5 dias, fiquei 10 dias com ela no hospital, porque eu fiquei com uma acompanhante. Depois eu passei 3 dias tomando aquela granulokine para estimular a produção de medula. Aí é interessante porque as pessoas às vezes ficam com receio, porque dói ou isso e aquilo, e a dor é como se fosse um dengue, né? Uma gripe, e lá eles cuidaram também para que a dor fosse amenizada. E aí eu lembro que eu falava para as enfermeiras assim, não, isso é dor de amor. Eu falava, isso é dor de amor, porque elas falavam, Raquel, você está suportando, e eu no mesmo quarto com a minha irmã, e eu dizia, é dor de amor, é dor de amor. E naquele ambiente, a gente ali, quando foi fazer o transplante, né, no período ali com a máquina, não houve anestesia, né, é como se fosse fazer uma hemodiálise. Sim, bem parecido. Bem assim, deitado, tranquilo. O incômodo é porque são só 4 horas, né? Então, essas 4 horas foram as 4 horas de tempo, nossa, né? O tempo todo, e assim, o que vinha quando você falou assim, quem doa é um ato de amor, né? O tempo inteiro eu só pensava em estar dando a minha irmã uma oportunidade de algo novo. E assim, hoje a minha irmã está curada, né? Eu tô falando que eu creio, eu falo aquilo que eu creio. A minha irmã está curada, ela está em casa, né? Teve uma oportunidade de uma nova vida, minha irmã está desfrutando de uma nova vida. E agora, a partir de agosto, ela inicia as medicações de vacina. Né? Aí o interessante é que a gente está sempre acompanhando, e agora minha irmã era A positivo. Agora minha irmã é O positivo. Que é o mesmo fator sanguíneo. Nós achamos isso extraordinário. Nós, como éramos leigas, não conhecíamos essa parte da doação de medula. E eu queria que você explicasse isso pra gente, essa mudança do sangue. Vamos lá, o que acontece? Doação de medula, né, tem uma complexidade muito grande, né? Os pacientes, né, que sofrem de leucemia, linfoma, gente, quem acompanha sabe o quanto que é dolorido, muito doloroso. E você imaginar que você tem a cada 100 mil, você tem uma possibilidade a cada 100 mil de transplante halogênico de ser compatível. Uau!
É muita coisa. Porém, se nós tivéssemos um cadastro, né? Tem um cadastro que é o Cadastro Nacional dos Doadores Voluntários de Medula Óssea, né? Que é o REDOME. Aham, Nós temos esse... Você pode fazer no Hemorrio, Sim. na UERJ, enfim. Sim. Tem alguns postos, algum hemocentro aqui no estado do Eu Rio de fiz no Janeiro. Fiz No INCA, também. né? O REDOME, inclusive, é REDOME INCA. E aí, quanto maior é o número de pessoas que faz esse cadastro, maior é a chance, né, de você conseguir um doador compatível, né? E ele é mundial, né? O Sim, cadastro? sim. Ele é mundial. O que acontece? No caso dela, foi um transplante haploidêntico, né? Haploidêntico, né? Quando a gente tem... Porque na família, normalmente, você tem, entre irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, você tem 25% de chance de compatibilidade, né? Só que hoje em dia a gente ainda tem essa possibilidade de fazer essa compatibilidade quando ela chega a 50%. Que no seu caso, como você não é irmã do mesmo pai e da mesma mãe, é algo incrível. Né? É algo incrível realmente, né? Porque, né, poderia acontecer, né, conseguir lá fora, de repente, né? Porque a ciência, ela não é matemática. A ciência, por mais que a gente fale em estatística, aí aqui eu poderia citar que ela teria, mesmo pai, mesma mãe, 25%, 50% que seria desse tipo, né? De haploidêntico, né? Que no caso foi o seu caso, e os outros 25% de chance nenhuma. Uau! Ou seja, dentro da família, ainda existe uma chance pequena. Sim, E você conseguiu ser doadora com 50% de compatibilidade HLA, né? E agora, com relação à mudança, né, de grupo sanguíneo, é algo que é muito interessante, que uma vez eu na bancada, né, eu trabalhando na bancada, eu fui fazer a classificação de um paciente TMO, pós-transplante de medula óssea, e ele era justamente o grupo sanguíneo, quando eu fui ver ele era outro. Porque diferente do transplante de fígado, de coração, de rim, que você precisa ter o mesmo tipo sanguíneo, o transplante de medula óssea, ele permite que você não tenha o mesmo, não precisa ter o mesmo tipo sanguíneo. Você tem que ter a compatibilidade HLA. Então, a partir do momento que você tem compatibilidade HLA, que foi o seu caso, que tinha 50% de chance, e conseguiu fazer esse transplante de uma forma bem sucedida, bem legal isso. Agora. Com relação à mudança do grupo sanguíneo, é o seguinte, eu vou tentar fazer de forma lúdica aqui, como se fosse todo mundo, tipo, olha só, vou explicar de uma forma não científica, mas de forma que, né, os leigos possam entender. Né? Vamos lá. Qual é o tratamento que o doador, o receptor, ele tem que fazer para ele receber a medula? Quimioterapia. E a quimioterapia é pesada. Essa quimioterapia, qual é a intenção? É zerar a medula óssea. Entendi. Porque quem está produzindo as células de forma defeituosa, a medula óssea, ela está com um defeito. Então, ela produz de forma defeituosa. E a partir do momento que você está fazendo, que o paciente está, né, o tratamento médico, na equipe médica, ela decide qual é a quimioterapia que tem que entrar, tem protocolos e tudo mais, ela entra, ela zera a medula do paciente. A medula do paciente está zerada. Então, é como se ela tivesse totalmente reconfigurada. Vamos resetar. Isso, vamos resetar, né? Pronto, vamos resetar a medula. É isso. E aí você dá uma zerada na medula, uma resetada na medula, ou vamos formatar. Sim. Vamos formatar, né? E aí você formata a medula. Então, a partir do momento que ela está zerada, o que você tem que fazer? Só que você é a medula. E aí existe também os outros tecidos que não são a medula. Certo. Porque que é tecido? Tecido é um conjunto de célula. E aí que entra o HLA, né? Que no caso seria a histocompatibilidade. Porque os outros tecidos, eles ainda têm a identidade dele. É a medula que parou. Né? Olha, e aí, o HLA, que no caso é antígeno leucocitário humano, né? E aí você tem ainda esses antígenos presentes no tecido, no restante do corpo. Quando você tem uma compatibilidade HLA, que aquela medula, ela chega lá, aqueles nenenzinhos de célula, né, que são as células tronco, que você fez a retirada pela férese, elas são inteligentes, elas já vão procurar a medula e vão se alojar lá. E aí elas vão começar a crescer. Só que aí você imagina, se você tiver uma célula que ela não é HLA compatível, as células do seu corpo, o que vai acontecer? Peraí, eu não pertenço a esse ambiente. Eu vou começar a destruir esse ambiente.
Nesse caso, no caso da irmã dela, a medicação imunossupressor um pouco mais forte, né? Entendi. Tem que ter todo transplante de medula é muito delicado. Entendi. Mas nesse caso existe um cuidado, não vou dizer cuidado maior, porque a gente não pode falar que existe cuidado maior ou cuidado menor. Cuidado, Mas cuidado. o cuidado, vamos colocar assim, cuidado redobrado. Mas cuidado redobrado tem que ser sempre, para qualquer transplante de medula. Sim. Mas assim, deu para vocês entenderem com Sim. relação a... É E isso, aí, dano geral. o sangue da doadora. E aí, quando ele começa a crescer, né, reproduzir, ele vai ter, porque aí entra a BO, que aí já entra no outro campo da genética, Certo. mas aí ele é compatível. Olha só, é como se eu tivesse uma pessoa muito parecida comigo, mas eu tô de blusa rosa e ele tá de blusa azul, Certo. né? A blusa rosa, ela tava defeituosa, mas eu continuo sendo eu, estando de blusa, continua sendo pessoas muito parecidas. Certo. A partir daquele momento que eu recebi a blusa azul, eu vou começar a andar de blusa azul. Entendi. Fantástico. Entendeu? E aí tem essa mudança do grupo sanguíneo. Então, realmente é uma nova vida. É uma nova vida. Meu Deus. É interessante. Que alegria, né? Poder participar de uma nova vida, de uma nova chance para alguém. Isso. E isso que acontece quando a gente se dispõe a ser um doador de medula, né? Como nós estamos no junho laranja, é justamente para trazer essa conscientização da necessidade de nós nos humanizarmos cada vez mais para olhar para o outro, não é? Amém. Flavinha, fala da sua experiência, porque a Raquel foi a doadora, mas a Flavinha estava do outro lado, né? Ela recebeu a doação de sangue. Conta pra gente. Isso, eu fui agraciada, né? Por um doador, né? Um doador salvou, na verdade, 2 vidas. A minha e do meu filho, né? Que eu tive... antes da gestação, na verdade, eu já estava com uma leve anemia, né? E quando cheguei no 4º mês de gestação, essa anemia ela passou de leve para bem grave, né? No início da gestação, acho que o Daniel pode explicar melhor sobre isso, né? Minha hemoglobina estava a 10, que era considerada leve, e no 4º mês ela chegou a 3, que era bem grave. E eu não tive nenhum sintoma, né? E aí, durante a internação, nos 3 primeiros meses, eu já estava fazendo suplementação de ferro. Isso, bastante suplementação mesmo. E quando eu fui internada, eu comecei a fazer a suplementação venosa, que ela é mais rápido. Porém, o organismo não reagiu, continuou baixando, e aí os médicos Viram a necessidade da transfusão, né? viram a necessidade da transfusão. Isso foi em 2020, foi na época da pandemia, onde todos estavam muito preocupados com o que ia acontecer, era tudo muito novo, muito preocupante. E aquele ambiente hospitalar, ele trazia uma preocupação, um medo real. Por 2 vezes, eu passei por toda a preparação de um CTI, mas eu me mantive firme. Amém. Que eu não ia para aquele lugar. Amém. Porque eu estava muito preocupada, né? Meu coração aqui, eu estava muito preocupada de ir para aquele lugar. Eu não queria ir para o CTI. E foi autorizado eu fazer essa transfusão no quarto, que me trouxe uma certa segurança. Um acalento, né? Isso, porque eu pude estar do lado do meu marido e da esposa do meu pastor, Isso é importante. que me presenteou com essa presença. E você recebeu quantas bolsas de sangue? Foram 2 bolsas de sangue. E aí você já ficou, né, compensada hemodinamicamente. Estou falando isso porque a hemoglobina de 3 era para você ter recebido até mais bolsas de sangue, tá? E incrível como é que seu corpo conseguiu reagir com as 2 bolsas de sangue, né? Muito baixo. Foi muito rápido a reação com essa. Na verdade, eu ia receber durante 3 dias. Sim. Eu ia receber 2 bolsas num dia, e aí eu não sei quanto tempo depois eu receberia mais 2, e se fosse preciso, mais 2. Era isso que estava no planejamento do médico. Mas as 2, o primeiro dia foi o suficiente. O Legal. Glória a Deus. Ele reagiu Glória a Deus. muito rápido, e aí eu cheguei ao nível que eles consideraram
Seguro. seguro. Não saí com, acho que é 12, né? O normal. Assim, para 2 bolsas de sangue, até que a sua hemoglobina elevou bastante, né? Ela subiu para 10. Eu saí do hospital com 10 e consegui chegar até o final Parto, da né? Final gestação com os 10. com os 10. Aí, após a gestação, eu me recuperei, graças a Deus. Um processo que eu vivi durante anos, assim, como eu falei, né? Eu comecei a gestação, eu já tinha uma anemia. Sim. Eu já vinha tratando disso antes, né? Mas após esse transplante, eu nunca mais sofri com Você chegou a investigar, né, a causa da sua anemia? Investiguei, tive que fazer muitos exames, testes específicos. muitos tratamentos, mas Deus nada é bom. foi encontrado. Aleluia. Deus é bom, eu creio que foi apenas um tourinho. Durante a gestação, né, no primeiro e no segundo trimestre, há necessidade realmente, né, da mãe, né, fazer a suplementação com ferro, enfim, ácido fólico, até mesmo para o desenvolvimento do feto e a segurança da mãe. Sou biólogo, não sou obstetra, né? Mas o conhecimento que a gente tem, né, mesmo com relação ao atendimento, né, das mães, né, eu trabalho numa grande emergência aqui na Zona Oeste, onde que nós temos maternidade, né, sou supervisor da agência transfusional, e lá nós atendemos realmente muitas mães, né, ou no pós-parto, ou, né, naquele momento ali que é durante a gestação, no final da gestação, né. Sim. No seu caso, você não teve uma anemia por perda, você teve uma anemia realmente, que era uma deficiência de ferro, alguma coisa desse tipo, que só realmente o médico, naquele momento, poderia, né, dizer exatamente. Mas aí o que fica para a gente como lição é o quê? É que a agência transfusional, né, ela tinha o suporte para te atender naquele momento. Exatamente, era isso que eu ia me chegar agora. E assim, por conta da gestação, eu lembro que a equipe, né, que foi fazer, que estava vendo essa questão do sangue, né, ela falou, olha, por conta da gestação, não pode ser somente o seu tipo sanguíneo. Ele precisa ser muito compatível em vários aspectos. Eu não entendo. Qual é o seu grupo sanguíneo? A positivo. Então. Ele parece ser um grupo sanguíneo mais fácil, então, né? Cuidados que a gente tem que tomar, né, com as mães, né, assim, o grupo sanguíneo negativo, né, que a gente vai colocar assim, que é um grupo sanguíneo, mas tem um fator RH negativo. E o marido, né, o papai, ele é positivo. Então, assim, a gente tem que tomar um certo cuidado. Acho que algumas de vocês já ouviu falar em tomar uma vacina quando a mãe, né, que é o Rogan, né, que é uma imunoglobulina, onde que faz com que tenha, né, preserve melhor aquela gestação, né? Porque a partir do momento que a mãe ela é negativo e se o feto, né, e posteriormente o bebê for positivo, o corpo dela pode reagir mal àquele antígeno que não está presente nela. É aquilo que a gente estava falando com relação ao transplante de medula óssea, né? O corpo ele tem um sistema imunológico onde que ele vai proteger aquilo que não é parecido com ele. Sim. Então, esse tipo de cuidado que a gente tem que ter, no caso, não foi o seu caso, né? E assim, dentro desse contexto, né, se a gente fosse entrar nesse assunto, tem transfusões dentro da barriga da mãe. Uau! Isso, você já ouviu falar? Porque quando existe essa incompatibilidade, que o neném, né, ele começa a entrar em sofrimento, existe a transfusão intrauterina. Entendi. Né? Entendi. Mas é um cuidado. Eu não sei se por que exatamente ele falou isso, no caso, teria que entender melhor o seu caso, mas é um cuidado que normalmente a hemoterapia toma com todas as mães, né? A gente toma bastante cuidado na hora de fazer a transfusão da mãe justamente por causa disso, todos esses aspectos. Agora, como isso é importante? E a gente não pode esquecer do principal motivo, que é conscientizar a população da importância da doação. Seja ela a doação de sangue, seja a doação da medula, porque a gente também tem pessoas como a Flávia, foi temporária, mas nós temos pessoas com anemias crônicas. Então, veja bem, nos 2 casos, não foi só uma vida que foi salva através de uma doação. Foram 2 vidas nos 2 casos, porque a irmã da Raquel estava grávida e recebeu a doação da medula. A Flávia estava grávida. Na verdade, foram 3, né? Por causa do bebê que estava lá. Sim!
né? Não, Né? duas A pra minha cá e duas doação pra da cá. medula foi depois do bebê Não, é nascer. verdade, não, porque até a mãe ela fica em risco. Exatamente, isso aí. Então, a Raquel doou a medula para uma pessoa que estava grávida. Não, ela já tinha tido o bebezinho, mas Ah, precisava cuidar do filho, né? sim, O e a bebezinho. Flávia estava grávida e recebeu Sim. a doação. O quanto é importante, a gente vai doar, nem sempre a gente vai saber quem está do outro lado, quem vai ser o beneficiário, mas a importância é a gente entender o quanto o nosso ato de amor, o nosso Isso. ato altruísta vai tocar na vida de pessoas que talvez a gente nunca tenha notícias, mas o que nos motiva é saber que a gente salvou. É. Não é? E, Daniel, eu queria que você dissesse, por exemplo, eu vou doar, como eu dou, né, periodicamente, e uma bolsa de sangue que será retirada de mim, quantas vidas ela pode afetar? Então, a gente costuma dizer que uma bolsa de sangue ela pode salvar até 4 vidas, né? Mas assim, eu posso falar que pode salvar até mais. Por quê? Porque, vamos colocar assim, eu tenho uma bolsa de sangue total, e dessa bolsa eu vou retirar plasma, que é o meu componente necessário para uma determinada ocasião. Vou retirar plaquetas, né? Que é um hemocomponente necessário para uma determinada ocasião, e vou retirar o crio, tá? Sendo que essas bolsas, elas podem ser ainda fracionadas em sistema fechado para bebês. Uau, Porque o bebê ele não recebe uma bolsa de sangue inteira. entendi. Então a gente tem o que a gente chama de bolsas de sangue bebezinha, né? Que é uma bolsa de sangue pequenininha, que é de acordo com a necessidade, o peso da criança. Então, assim, se você for levar isso em consideração, aquela bolsa de sangue ela não vai salvar, de repente, somente 4 vidas, ela vai salvar até mais. E quando a gente fala de salvar, né, a gente fala justamente disso, num momento agudo, né? Eu tive uma experiência que eu trabalhei em uma maternidade grande, privada, aqui no Rio de Janeiro, e eu lembro que ligaram para o banco de sangue, a gente está com um caso de extrema urgência por uma criança que nasceu em sofrimento, e aquela criança precisou de sangue naquele momento. Meu Deus. Então, a transfusão de sangue, quando a gente fala salvar vidas, dar uma condição de vida melhor para um paciente que está passando por um processo de doença crônica e literalmente salvar vidas mesmo, né? Realmente, a pessoa que chega no pronto-socorro correndo, que precisa de um suporte hemoterápico, o sangue ele vai ali se necessário. Então, eu lembro até que o pai e a mãe daquela criança, depois que ela foi para a UTI NEL, que ela ficou estabilizada, você vai no aniversário do meu filho, hein? Enfim, gratidão, eu perdi não é? contato, A mas aquilo ali gratidão, para mim, eu acho sim. que a sensação que a gente tem, né, naquele momento, é uma sensação que é única. É a mesma que quando a gente está doando, né? Isso. É muito parecido. Eu, particularmente, eu tenho essa sensação. E aí é isso, né? Ali salva, assim, 4 vidas, mas pode salvar até mais. Muito bom. Assim, além disso, sangue, ele pode servir até para a indústria com relação à produção de albumina, né? Albumina humana, né? Então, do plasma ali, você retira, que a gente chama de hemoderivados. Então, existe uma tecnologia muito grande por trás daquela bolsa de sangue. Entendi. Onde que ela pode não só salvar, mas ela pode, além de salvar, ela pode trazer também tratamento para Entendi. pessoas. Muito bom. Agora, você tocou nesse assunto, me lembrou uma coisa bem importante, né? Que aí eu queria que você pontuasse se ainda existe, se foi só por um período, que é a questão da doação por recompensa. Aborda um pouco isso, até para as pessoas entenderem, porque há uma crença limitante sobre, eu vou doar, mas eu não sei para quem vai, ou eu vou doar porque eu vou receber algo em troca. Não. E aí eu queria que você esclarecesse isso. Dentro daquilo que a gente falou lá no começo, a doação ela tem que ser voluntária e altruísta, tá? A doação remunerada no Brasil ela é proibida. A Constituição Federal, ela proíbe, se eu não me engano, no artigo 199, que proíbe mesmo, é crime doação remunerada. E por que é proibido doação remunerada? Porque quando você doa, voltando, né, você tem que doar com amor. Você não pode doar nada em troca, né? E, assim, a proibição ela se dá justamente por isso, pela qualidade do sangue. A sua pergunta era com relação à doação que ela não pode ser remunerada, correto? Porque eu lembro que há muito tempo atrás tinha até essa questão da doação remunerada. A doação ela não pode ser remunerada justamente por isso.
Porque a partir do momento que você, vamos lá, existem algumas situações onde que existe a remuneração indireta, né? Pode acontecer, e por isso que a doação ela tem que ser feita de forma altruísta. Ok. Porque se você tem um parente, alguém que está no hospital e você não conhece ninguém, um desespero você vai falar, poxa, eu dou. Cara, não faz isso. Aham. Não faz isso, porque você não sabe a qualidade do sangue que está chegando. Uhum. Então, assim, a proibição assim, né, de você pegar e você pagar da remuneração é justamente dentro desse contexto. Entendi. Que a doação ela tem que ser por amor, ela não pode ser remunerada, né? Porque a partir do momento que está remunerada, a gente perde um pouco. Nós somos seres humanos, né? Infelizmente, nós temos falhas. E a gente não pode dar brecha para falha. Uhum. E uma das formas é realmente não remunerar. Doa quem quer, Uhum. né? Sim. Daniel, na sua opinião, o que nós, como sociedade, né, porque a gente não pode acreditar que o poder público vai resolver tudo, porque não vai, Sim. mas nós, como sociedade, como população, como você entende que nós podemos ajudar a essa conscientização? Porque a gente tem campanhas e são muito bem feitas, né? Uhum. São campanhas que realmente estimulam, mas, né, como a gente havia conversado, ainda não é o suficiente. Principalmente em algumas épocas, eu sempre, né, vejo épocas festivas. Uhum. Natal, Ano Novo, Carnaval, onde as pessoas elevam o número de acidentes. Sim. E são pontos onde se precisa de mais sangue. Então, doação de sangue ela deveria ser cultural. Na Europa, Sim. a gente tem uma cultura que o pessoal doa mesmo, principalmente por causa da guerra, primeira, pós-guerra, né? Tem um podcast até do diretor-geral do Hemorrio, que ele fala sobre isso, né? Com relação a esse assunto, é bem legal. Ele fala sobre a cultura da doação de sangue, né? Fora do Brasil, a cultura da doação de sangue, né? Não me lembro exatamente qual foi o podcast, mas depois a gente pode até colocar na descrição, né? Sim. Mas ele fala com relação a isso, a Primeira e Segunda Guerra, né? Que justamente, por incrível que pareça, a hemoterapia ela começou depois do pós-guerra, porque precisou de sangue, né? E aí a gente falando, né, do Júnior Vermelho, né? A gente faz menção a Karl Landstein, né? Que foi o descobridor do sistema ABO. Ah, ótimo. Ele nasceu no dia 14 de É isso junho. que eu ia perguntar. Então, assim, o Dia Internacional do Doador, ele é justamente nessa data por causa do Einstein, né? Que ele nasceu, né? Que foi vencedor de prêmio Nobel, né? Ele foi a pessoa que descobriu o ABO, Ok. né? Ele descobriu os grupos sanguíneos, Sim. né? Até então, as transfusões elas eram feitas braço a braço, né? Era uma loucura. Meu Deus. E aí ele descobriu o sistema ABO, se não me engano ele colocou como A, B e C, depois virou AB. E aí com isso, né, foram surgindo, né, os hemocentros, né? E aí a tecnologia foi aumentando e tudo mais. Na Europa existe essa cultura por causa da guerra, como eu tinha falado. No Brasil a gente ainda está caminhando. E o serviço de hemoterapia, ele começou a crescer realmente no Brasil num período um pouco complicado, que foi a década de 80. E foi justamente o surgimento do vírus da AIDS, né? Então foi um período muito difícil, né, para a hemoterapia no Brasil, né? Eu estou trabalhando na área há 20 anos, tem gente que eu trabalhei com gente que trabalha desde o começo, assim, desde o começo que eu digo, como que eu posso dizer? Década de 70 e 80, quando eu comecei a trabalhar, que viveram esse tempo, né, de evolução da hemoterapia. Então, elas acompanharam toda essa evolução tecnológica e tudo mais. Então, assim, essa cultura, né, da doação, ela se vale muito desse tipo de campanha, igual o Júnior Vermelho, que a pessoa doa a primeira vez. E aí também vem o Júnior Laranja, que é justamente sobre os pacientes crônicos, né? Esses pacientes com doenças crônicas, é necessário que tenha um banco de hemoterapia. É de tanto que a gente fala, a gente costuma falar que banco de sangue não é a palavra mais exata, não é a palavra que a gente gosta mais, mas que tenha hemocentros, né, abastecidos, né? A plaqueta, lá, por exemplo, dura só 5 dias a validade. Enquanto uma bolsa de sangue, ela tem uma validade entre 35 e 42. Sim. Se ela for submetida a procedimento especial, essa validade ela vai diminuir um pouco. Então, assim, e paciente com leucemia,
paciente que sofre de hemoglobinopatias, doenças falcêmicas, talassemia. Esses pacientes, eles precisam de sangue o tempo todo, Entendi. né? Quando eu digo o tempo todo, não é que eles tomam sangue todos os dias, mas dependendo de como está, com frequência. Então, é muito importante. Então, é importante que a gente saia desse 1 e pouco e vá para 3%. Sim. E são iniciativas como essa. Aí você falou em relação a dezembro. É o período de férias. No dia 25 de novembro, nós temos o Dia Nacional do Doador de Sangue. 14 de junho é internacional e 25 de dezembro 25 de novembro é é nacional. E por que essa data? É uma data estratégica. Aham. Se você levar em consideração que uma bolsa de sangue ela tem validade de 42 dias, se É você para conseguir, abastecer. você vai conseguir Muito pegar bom. aquele período de festa, aquele período de começo de férias e você abastece. Excelente. Então, esse tipo de campanha é o tipo de campanha que vai fazer com que a gente realmente crie uma conscientização, né? Muito bom. Comece a ter o hábito de doar. Muito bom. Principalmente começa na consciência, né? Sim. Começa nessa conscientização. A partir do momento que você entendeu essa importância, essa necessidade, quanto pessoas humanas, quanto sociedade, quanto seres, né, que podem cooperar um com o outro. E isso tem que cair no nosso coração, Certo. né? Como Verdade. algo, como o Daniel falou, algo que seja por amor. Então é um processo, talvez você que esteja nos assistindo ainda não tinha parado para pensar nisso, e essa é a oportunidade de reflexão e de abrir o entendimento sobre isso, né? Quem doa sangue não vai ficar com menos sangue. Não, não é nenhuma. Mais ou menos em quanto tempo isso é reposto? A Bem gente fala, rápido, bem rápido. A gente não tem como estimar, mas Sim, assim, é cada questão um de depende de dias, cada um. é bem rapidinho. Sim. Né? Então você não vai ficar com menos sangue e você vai ser uma pessoa que vai beneficiar tantas outras pessoas com um único ato. E isso tem que ser mesmo, tem que começar a fazer parte da nossa cultura, tem que ser cultural. E não é porque eu tenho um ente querido que está precisando de sangue. Alguém sempre vai ter um ente querido precisando de sangue. Alguém sempre vai ter um ente querido precisando de medula, de um órgão. Então, é muito importante isso. A minha primeira gestação, eu perdi o meu bebê, ele nasceu, ele durou alguns dias. E a primeira coisa que eu perguntei ao médico, depois que veio a notícia, que eu me recompus daquela notícia tão triste, era se havia possibilidade de doar os órgãos do meu filho, porque isso já está estruturado dentro de mim. Eu entendi dessa necessidade. E o nosso desejo com esse podcast é que você também entenda dessa importância, dessa necessidade, dessa conscientização. E, né, para a gente concluir, eu queria agradecer demais a presença do Daniel, foi muito esclarecedor. Olha, eu que agradeço, tá? Eu queria fazer um agradecimento especial à Denise, que ela é a coordenadora da UTNL do Hospital Municipal Rocha Faria, foi ela que fez essa ponte entre Muito bom. eu e a Roberta, enfim, queria agradecer a Denise. Nossa, Denise, muito obrigada a obrigado. ela. Obrigada, Queria agradecer também, né, a vocês por me escutar eu acredito que tenha sido... Espero que tenha sido esclarecedor. Para mim foi uma oportunidade assim especial, né, falar sobre algo que eu trabalho há 20 anos, quase 20 anos, né? Então, e trabalhar na área da saúde tem que ser muitas vezes por amor, por amor. E por amor. Eu acredito que as coisas elas vão acontecendo justamente por isso, né? Porque a gente tem amor àquilo que a gente faz. É isso. Né? É isso. Queria agradecer também a Raquel, Eu né? que agradeço. Essa doadora forte, corajosa, não é? Agradecer também a Flávia, não é? Que se dispôs a estar aqui para nos retratar o outro lado. Não é? Como é receber. E isso é muito importante também, tanto o dar quanto o receber, não é? São atos tão importantes que Jesus nos ensinou, que é dando que se recebe, e realmente o prazer, a satisfação, o bem que nos faz dar, faz com que a gente não só dê, mas que a gente receba também. É verdade. E eu quero agradecer a elas e finalizar esse podcast, né, esse Pode Verbar, com uma convocação a você. Dia 20 de julho, nós teremos na nossa Igreja Verbo da Vida em Campo Grande, na Rua Alfredo de Moraes, nós teremos uma campanha, não é? O Hemorrio vai vir
colocar tudo que é necessário, e nós contamos com você para ser um doador, para entrar conosco nessa campanha de conscientização, mas também de fazer algo, né? Não só conscientizar, mas que essa consciência também gere uma atitude que vai gerar vidas em outras pessoas. Então, dia 20 de julho, eu sei que tem muita gente, assim como eu antes, eu sempre tive o desejo de doar, mas não sabia como. E mais de 30 anos atrás, não é? A gente não tinha tanta informação. Então, eu doava na Santa Casa de Misericórdia, porque era bem em frente ao meu trabalho, e eu doava lá. E sempre alguém me perguntava, como eu posso fazer para doar? É tão longe, eu tenho que ir lá no centro da cidade doar. Não, você não precisa mais ir ao centro da cidade. Dia 20 de julho, nós estaremos com a Hemorrio, aqui bem pertinho, no Verbo da Vida de Campo Grande, na Rua Alfredo de Moraes, e você é o nosso convidado. Eu posso fazer uma observação rapidinho? Pode. O Hemorrio, ele... Trabalho lá também, tá? O Hemorrio, ele tem coleta externa. Então, existe uma agenda no Parque Shopping aqui em Campo Grande. Muito né? bom, muito bom. E aonde que ele tem a agenda anual. Então, quem passar lá, pode olhar lá, a agenda lá, se eu não me engano, é no segundo piso, não tenho certeza, se eu não me engano, é no segundo piso. E aí existe a agenda anual, que é a coleta externa. E a coleta externa do Hemorrio funciona muito bem. Sim. Tá? Justamente Sim. por causa dessa dificuldade que as pessoas têm. Então, de tempos em tempos, o Hemorrio ele tem uma agenda, faz no Parque Shopping. Tem a agenda lá muito na bom. Frente do postinho de coleta do Hemorrio. Muito bom. E o Hemorrio também colocou um novo posto de coleta, se não me engano, em Duque de Caxias, no Hospital Moacir do Carmo. Tá novinho lá, o pessoal também pode chegar e doar. Bom. Ou seja, o nosso Hemocentro, ele, né? Agora eu falando com o Hemorrio, dê licença para falar, mas o Hemocentro hoje que eu trabalho, ele se esforça, né, para poder fazer, né, esse serviço, né, de captação dentro daquilo que pode ser feito e justamente de facilitar a população em doar sangue, que eu acho que é um dos gestos mais bonitos que existe. Muito bom. Então, verdade. agora você já sabe. Você que é morador de Campo Grande, nós temos lá no Parque Shopping, na Estrada do Monteiro, esse posto do Hemorrio, que você vai poder passar lá e ver qual é a data que eles estarão lá fazendo a coleta. A nossa igreja também faz essa coleta pelo Hemorrio, ele vem e monta tudo lá 2 vezes por ano, no primeiro semestre e no segundo semestre, e agora no segundo semestre será no dia 20 de julho. Você também está convidado a participar. Então, agradecemos a todos, agradecemos a você que está nos ouvindo, nos vendo, e eu creio que, de alguma forma, você foi tocado por esse ato tão generoso que é de doar. Eu sou Marcela Chianca, encerramos aqui o nosso podcast de hoje, e lembre-se, nós podemos verbar nesse lugar, viu? Amém. Tchau, tchau!